Bom, seja muito bem-vindo ao Brandcast. Aqui a gente fala sobre marcas, marketing e negócios. Eu sou Felipe Salgado, da Salgado & Company, um estúdio de estratégia e posicionamento de marca focado em diferenciar o seu negócio, para você vender mais fácil, mais caro e aumentar o seu faturamento. Então, se você é um empresário que quer evoluir o seu negócio, quer se diferenciar dos seus concorrentes e acha que esse é o seu momento, acesse nosso site, entre em contato conosco, nós vamos trabalhar na sua marca juntos. Bom, hoje eu tenho uma grande honra, né, de trazer aqui uma mulher inspiradora, cheia de propósito, que inclusive é um case de reposicionamento da nossa empresa, tá? Para falar um pouquinho sobre os desafios de empreender sendo mulher, mãe, CEO, esposa e tudo mais que grande parte das mulheres brasileiras vivem, né, batalhadoras. E falar um pouco também sobre invisibilidade feminina, tá? Então eu trago aqui hoje, com muita honra, Camila Brandão, a fundadora e a CEO da Basilu. Muito obrigado pela sua presença, Camila. Obrigada a você pelo convite, estou honrada de fazer parte desse primeiro episódio do Brandcast. Bom, para começar, eu queria que você, né, se apresentasse um pouco e falasse um pouco sobre a sua história. Bom, eu sou uma mulher comum, para começar, né? As pessoas às vezes criam essa aura de, nossa, você é uma empreendedora, CEO. Não, antes de mais nada, eu sou uma mulher comum, tenho 46 anos, eu sou engenheira química de formação, então é até um pouco contraintuitivo, porque todo mundo imagina, nossa, a engenheira está fazendo, trabalhando com bolsas, vendendo, brincando de design, sim. A minha história começa como da maioria dos brasileiros. Eu venho de uma família bastante simples, e simples no que eu digo é na questão dos recursos financeiros. A gente teve uma infância bastante limitada em relação ao que a gente teve acesso na infância. Então, eu estudei em escola municipal, escola pública, tive uma infância bastante restrita no que diz respeito à formação e acesso à cultura, à educação, então eu tive que buscar bastante essas coisas, eu sempre fui uma alma bastante inconformada em relação à realidade que eu vivia. Uhum. Eu acho que eu fui abençoada com uma coisa muito importante, que era eu sempre quis saber mais sobre tudo. Eu tinha uma sede de conhecimento muito grande, então desde pequena, a minha mãe, acho que por ela ser formada em letras, tinha muitos livros na minha casa, né. E com isso, eu olhava para aqueles livros e eu pensava: "Nossa, o que será que tem dentro dessas coisas que tem tantas palavras?" E eu queria saber, conhecer. Então essa sede de conhecer me ajudou, porque abriu minha mente para uma palavrinha muito importante, que é autodidatismo, então eu aprendi muita coisa sozinha, tive que correr atrás por conta das deficiências de formação. Então sempre li muito, sempre busquei muito, e essa busca e essas leituras todas fizeram com que a minha mente ficasse muito curiosa, muito criativa, então eu sempre imaginei como é que era o mundo fora daquele circuito que eu vivia, que era muito restrito. Então eu cresci nesse mote sempre de querer aprender, querer crescer, para poder conhecer esse mundo que estava fora do meu alcance naquele momento. Então eu cresci com essa determinação de estudar, de conhecer, de crescer, de expandir minha mente, de me formar em alguma coisa que eu não sabia exatamente o que que era. A vida foi aos poucos acontecendo, as coisas foram, né, com essa minha busca de crescer, de estudar, eu acabei parando dentro de uma universidade e me formando em engenheira química. E quando eu me formei em engenheira química, eu acabei entrando também para a área de petróleo, porque isso foi há algum pouco tempo atrás, 20 e poucos anos atrás, né. E eu entrei na área de petróleo, eu já vai fazer uns 23 anos, mais ou menos, e foi a porta de entrada para o mundo. Foi onde eu conheci o mundo, onde eu pude viajar, onde eu pude trabalhar em muitos lugares diferentes, não somente, geograficamente, mas em empresas diferentes. Acho que eu já trabalhei em 5 multinacionais, acredito. Isso me ajudou muito na minha formação e Imagino. visão de mundo. Então, hoje eu acabei aqui, que acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, né, de Sim. como eu vim parar nessa questão do empreendedorismo, mas a engenharia, trabalhar na área de petróleo, que é uma área muito globalizada, que você lida com gente do mundo todo, que você tem que conhecer projetos do mundo todo, coisas absolutamente disruptivas diferentes, abriu muito a minha mente, me trouxe daquele lugar, daquela menina, naquele lugar muito limitado, para essa visão de mundo mais ampliada. Então, cá estou. Muito bacana. E, a gente sabe, né, como você mesmo disse, você vem de uma carreira muito estabelecida, multinacionais e tudo. O que te fez, né, ter essa veia empreendedora e resolver, né, ter esse desafio de empreender, mesmo aí num país onde empreender é um grande desafio, né? Com certeza.
Eu acho que foi uma construção natural, porque, como eu falei lá no início, a minha mente ela é muito criativa, sempre foi. Então, eu nunca me encaixei muito em papéis operacionais pura e simples, Sim. onde você recebe uma tarefa e você executa e pronto, acabou. Uhum. Eu sempre me dei melhor em lugares onde eu tinha liberdade criativa, onde eu podia criar alguma coisa. Na engenharia, ou você participa de um projeto que você está construindo algo do zero, Uhum. que não é todo mundo que tem essa oportunidade, ou você vai criar alguma coisa sua, ou uma empresa também que trabalhe com isso, porque não adianta você também trabalhar num lugar onde você não tem a liberdade de criar, onde você vai simplesmente fornecer um serviço de alguma coisa. Mas voltando ao caso, eu comecei, do lugar onde todo mundo começa, estagiário, aprendendo os Uhum. processos, porque eu acho que a gente não pode negligenciar processos, Sim. a gente precisa aprender, mesmo que a cabeça do engenheiro ela é construída de bloquinhos, a gente vai conectando esses bloquinhos para construir o todo. Mas desde muito jovem eu já tive a questão do empreendedorismo mesmo, meio sem sentir. Eu comecei lá 25 anos, 30 anos atrás, eu estou com 46 anos hoje, eu devia ter uns 15, 16 anos. Eu fiz um curso de como fazer bijuteria, semijoias e tal, e eu comecei a construir as minhas peças e eu vendia daquele jeito, né? Vendia para os amigos, vendia para a família, aí participava de feirinhas, participava de eventos que eu pudesse expor as minhas peças. Você vê, já estava lá Já já. estava lá, exatamente. Eu não soube identificar isso muito bem naquela época, nem sabia também se era o momento, porque a gente também precisa ter um pouco de maturidade. Uhum. Tive oportunidade de levar para algumas lojas, as lojas gostaram das minhas peças, porque eu realmente sempre, desde sempre, eu queria fazer coisas diferentes. Uhum. Eu sempre odiei ser aquela igual a todo mundo. Eu não queria ser igual a todo mundo de jeito nenhum. Eu sempre quis ser diferente, eu sempre quis imprimir uma questão de originalidade, autenticidade, diferenciação. Sempre tive isso muito, 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 muito firme na minha mente. E há uns 10 anos atrás, eu lembro que na empresa que eu estava trabalhando, ela foi vendida, foi adquirida por outra empresa. E quando isso aconteceu, todos os funcionários tiveram que reaplicar para outras vagas. E eu pensei, meu Deus, eu já estou fazendo a mesma coisa há tanto tempo. De fato, eu dominava o que eu fazia. Não tinha mais novidade. Na época, eu trabalhava nos projetos do pré-sal, eu Uhum. era engenheira submarina, então eu trabalhava com coisas que as pessoas olham de fora assim, nossa, isso é muito complexo, eu não sei nem do que você está falando. Né? Acho que isso deve estar até passando isso na sua cabeça agora, mas a engenharia submarina é de fato algo bastante complexo, mas uma vez que você aprende, você está capacitado para fazer aquilo, de tanto você fazer, aquilo vira mais do mesmo. Né? E eu cheguei nesse lugar, que era mais do Hum. mesmo. E eu queria alguma coisa que me desafiasse. E, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fiquei grávida, meu filho nasceu quando eu tinha 35 anos, quase 11 anos atrás, porque ele é de dezembro. E eu entrei em crise, porque eu trabalhava com petróleo e eu queria fazer alguma coisa que eu me sentisse orgulhosa de que eu estava fazendo. Uhum. E eu só pensava assim, um dia na escola do meu filho vão me chamar para a mamãe contar o que ela faz no trabalho. E eu não queria contar na escola que eu ajudava a poluir o mundo. Eu achava que eu estava Entendi. poluindo o mundo. E aí eu ficava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu lembro que eu estava grávida de barriga assim, na cozinha, eu contei para minha mãe assim, mãe, eu estou muito em crise. Eu vou ter que reaplicar para outra vaga, eu estou grávida. Quando eu voltar da licença maternidade, é que eu vou saber se eu ainda tenho emprego, se eu não tenho. Mas eu não sei o que eu faço, eu não quero mais fazer o que eu faço. Aí contei exatamente isso para ela, essa minha preocupação sobre a escola, que meu filho não tinha nem nascido. Eu estava preocupada com a escola. E aí ela falou: minha filha, entrega para o destino na mão de Deus e tenha fé, que alguma Uhum. coisa vai acontecer. E as vagas abriram, eu olhei lá para a lista de vagas e tinha vaga para pesquisa, para inovação. Uhum. Aí eu olhei para aquilo, falei, gente, eu não faço a menor ideia do como trabalha com isso, mas a única coisa que eu sabia era que eu já tinha feito interface com pessoas que trabalhavam com isso, eu só sabia que eles criavam coisas, que eles desenvolviam coisas novas, que eles achavam soluções para problemas que ninguém tinha solução pronta para entregar. E eu pensei, nossa, é isso que eu quero. E tinha aberto uma vaga para a área nova, que era a área de abatimento de carbono, que era para justamente trabalhar com tecnologias limpas, para trabalhar com sustentabilidade. Eu apliquei e, para minha surpresa, eu consegui. E, para minha surpresa maior ainda, eu fui promovida. Ou seja, Deu tudo certo. deu tudo certo. E, desde então, eu comecei a adquirir uma expertise de desenvolvimento, de conceito, conhecimento, produto, de como você pega uma ideia e transforma ela em algo palpável, tangível, e que, principalmente, como aquilo traz valor para a sociedade. Porque eu acho que
tudo que você coloca, seu esforço, seu tempo, dinheiro para desenvolver, transformar algo de um desenho no papel para um equipamento ou para uma tecnologia, de como hoje a gente vive esse boom de tecnologia, Sim, são coisas que precisam transformar a nossa vida para melhor ou elevar o nosso valor pessoal de alguma forma. A sim. nossa vida tem que ter mais valor com a existência daquilo que você está desenvolvendo. Então, de 10 anos para cá, eu venho trabalhando intensamente com isso, estudando, aprendendo a questão toda de sustentabilidade, né, abatimento de carbono, cadeia de produção, como você precisa se preocupar com a matéria-prima que você está trabalhando, os fornecedores que você escolhe, como aquela tecnologia vai impactar o planeta de forma geral, porque pode ser que ela seja uma coisa perene, que vai viver no mundo por Sim. 100, 200 anos, e como é que isso vai impactar. Então, toda essa mentalidade eu fui construindo e isso me trouxe para o momento que eu estou vivendo hoje, que é justamente ter o meu negócio, construir algo do zero, pegar uma ideia que estava no papel, pegar um talento que começou lá nos 15 anos fazendo bijuteria e se transformou numa coisa real hoje, só que com muito mais argumento, com muito mais estrutura, com muito mais substância, com toda essa experiência acumulada que eu acho que hoje eu estou muito mais capacitada a levar essa ideia para frente. Eu acho que ela Uhum. nasceu muito mais robusta por conta de No momento todo. certo. Exatamente, por conta de todo esse histórico que vem por trás. Então, em resumo, Sim, estamos nesse lugar aqui. entendi. E o maior desafio que você teve, assim, né, tá tendo também, né, continua um desafio contínuo aí o empreendedorismo, como mulher, né, você acha que teve algo que você enfrenta ou enfrentou, alguma situação que talvez sendo um homem você não passaria por isso? Olha, vou até beber uma água antes de responder, porque longe de transformar isso aqui numa guerra de gênero, que eu acho que não Sim, tem nada a claro. ver, não Não, é nada, não tem nada a ver com isso. sim, Mas tem a ver mais com questão de papéis mesmo e de eu não sei nem se vocação é a palavra certa, mas vamos usar vocação por falta de um termo melhor, de repente no meio do sim. discurso eu encontro a palavra correta para Ok, descrever. Mas eu acho que a mulher ela tem uma vocação maior para um pensamento mais sistêmico no que diz respeito à vida como um todo, né. O que que eu quero dizer com isso, né, falei difícil. O homem, ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. fato, Isso é uma limitação fato. masculina e não é uma crítica, é Não, uma não, constatação. a gente reconhece Não isso. é, ainda bem, você reconhece porque é uma realidade. Então o homem ele faz muito bem uma tarefa específica. Quando ele masteriza aquilo, ele faz muito bem. A mulher também. Só que qual é a diferença do homem para a mulher? O homem para a mulher está fazendo o trabalho dela ali, profissional, seja ele Sim. qual for, mas ao mesmo tempo ela está com a mente ligada. Não, porque depois daqui eu tenho que passar na papelaria, Filho, que eu tenho que comprar o material para o trabalho da escola que a criança tem que levar, porque amanhã tem aniversário do coleguinha, eu tenho que passar no shopping, tenho que comprar o presente, e mais tarde não tem comida, eu vou pedir alguma coisa para entregar, ou então vou descongelar a comida que está congelada. A mulher, ela tá com essa carga mental ativa ali no background o uhum, tempo inteiro. E fora todas as questões de demanda familiar que tem, normalmente você tem um pai e uma mãe mais idoso, ou você tem alguém na família que está precisando da sua ajuda, ou nenhuma dessas coisas está acontecendo, mas você tem ali algumas questões familiares que estão rodando no seu cérebro, e que isso é uma voz que não desliga em momento nenhum. uhum, E o que eu vejo, eu falo porque hoje eu sou sócia do meu marido. E eu vejo a diferença da minha mente para a mente dele. Eu sim, tô sempre conectada nas coisas de todo mundo o tempo todo. O tempo todo. Então, além da carga do empreender, pensar na estratégia, pensar no que vai ser o dia de amanhã, eu estou pensando em todas as questões holísticas, né, que envolvem tudo à nossa volta o tempo todo. E isso, para a mulher, é um peso extra, que o homem não enfrenta. Porque vamos botar num cenário. O homem, ou ele é casado ou ele é solteiro, né? sim. Vamos lá no cenário do homem solteiro primeiro. O homem solteiro, digamos que ele não more com a mãe. Se mora com a mãe, nem conta. Não vou nem falar desse que mora com a mãe. Vamos falar do homem solteiro que mora sozinho. Sim, O homem solteiro que mora sozinho. A vida dele é extremamente descomplicada. Ele sim, deve ter uma casa com 5 peças de mobiliário, né? E uma delas tem um videogame em cima. sim. O outro é o número do iFood para ele pedir a comida, que ele não vai cozinhar.
E se cozinha, vai ser um ovo frito, um negócio que ele vai fazer, ou uma lasanha congelada que ele vai descongelar e vai comer. Então, ele tem liberdade mental para se focar no trabalho sem distrações da natureza de ordens domésticas, de coisas que ele tem que gerenciar ali. Se você for comparar a mesma mulher solteira, ela já tem uma complexidade na vida dela um pouco diferente. Porque a mulher ela já não vai viver mais nesse esquema de cerveja com pizza, ela já vai cuidar das próprias coisas, ela vai lavar a própria roupa, ela vai cuidar da própria casa, ou ela tem uma funcionária que ela gerencia. Ela cuida dos pais Ela também, cuida dos ajuda os pais. pais e tem essa demanda feminina. Agora, se o homem é casado, piorou. Piorou para a mulher, não para ele. Porque ele, mentalmente, vamos colocar no cenário, não vou nem falar daqueles caras que são desconectados da ideia de que ele é um morador da casa, que ele tem que contribuir também. Vamos falar de um cara bacana, um marido bacana que faz a parte dele. Mesmo ele fazendo a parte dele, ele fica naquele estado de prontidão. O que é o estado de prontidão? Ele está esperando o comando. Sim, fato. Entendeu? Ele está esperando o comando. Ele está ali, esperando. Ele está super disponível, mas ele está esperando o comando. Ele não é proativo. Por quê? Primeiro, que ele tem medo de errar. Sim. Tem medo de errar e ele tem medo de, sei lá, fazer alguma coisa que a mulher não vai gostar. Criar conflito. E criar conflito. Então, qual é a maneira que o homem mais fácil encontra de não criar conflito? Ele não decide. Ele espera comando. E esse esperar comando desocupa espaço mental. Sim. Ele fica com a mente livre para pensar em outras coisas. Sim. Agora, a mulher não. A mulher, ela pensa em toda e qualquer coisa. Se você vai fazer uma viagem de final de semana, vamos lá, vamos botar aí você. Você vai fazer uma viagem de final de semana. Você vai se preocupar com a mala da sua filhinha que você vai botar? Quem vai se preocupar com isso? É sua esposa. Então, isso já é um espaço mental que não vai estar ocupado na sua mente. E que você vai poder usar esse espaço para o seu negócio, para as suas coisas. Você vai poder pegar esse pedaço de energia mental e gastar com isso. Entendi. Então, a mulher ela tem um esforço cognitivo extremamente intenso, que o homem não faz ideia do que é isso. Verdade. Eu venho de uma indústria que é extremamente masculina, a indústria de petróleo. E a indústria masculina, ela exige da mulher um esforço de provar competência, provar capacidade, provar que você não é frágil, que você aguenta o tranco, que você dá conta. Que é uma cobrança que não é posta nos homens. Então, se tem um problema doméstico, fica todo mundo tenso. Será que ela vai desmanchar? Será que ela vai quebrar? Será que... Coisas que os homens não passam, sinceramente. Então, longe de comparar que é machismo, não. São questões, talvez até fisiológicas. Eu acho que existe uma diferença na estrutura mental masculina e feminina que faz com que as mulheres tenham um gasto cognitivo muito maior do que os homens, e isso faz com que a gente fique talvez mais exaurida, mais exausta, mais cansada, e a gente se sinta mais sobrecarregada na hora de desenvolver um projeto desta magnitude. Porque eu considero o projeto que estou desenvolvendo hoje um projeto de imensa magnitude para uma dimensão de uma empresa pequena, com poucas pessoas fazendo. Então, o maior desafio que eu tenho hoje é manter um equilíbrio e uma sanidade mental. Não estou dizendo ficar louca, mas é de manter uma sanidade no sentido de não ter um burnout, de não ter problemas relacionados à exaustão mental mesmo, que os homens dificilmente vão enfrentar se eles não estiverem sofrendo, por exemplo, uma situação de bullying, uma situação de sobrecarga de trabalho, que acontece também, não vou dizer que o homem não sofre, mas claro que sofre, mas não por as mesmas razões, são por razões diferentes. Então, talvez o público feminino vai escutar isso que eu estou falando, vai se identificar bastante, porque com certeza. é um esforço invisível e que o homem não conhece, em absoluto desconhece. Então, esse seria o maior desafio. O maior desafio hoje, com certeza. Entendi. Até a minha IA, que é minha assistente virtual, ela fala, tá na hora de descansar. E ela consegue identificar meu padrão mental. Ela fala assim, você está com excesso de estímulo, excesso de ideias, guarde essas ideias, deixe para depois, priorize, olha a sua saúde mental. Até ela tá me dando... Tá certo, está ajudando nisso. Está me ajudando bastante. Quando a gente foi construir a marca da Basilu, né, o pilar principal era o tema da invisibilidade feminina, né? Que você traz isso muito forte na marca, inclusive no seu podcast, né? Inclusive sigam aí, tá? Se inscrevam aí no Pod na Bolsa, que é o podcast da Basilu,
tá? Eu queria saber quando você começou a prestar mais atenção nesse tema e quis criar uma marca que abraçasse essas mulheres, que abraçasse esse tema. Talvez durante toda a minha trajetória, como mulher numa indústria muito masculina, me ajudou a ficar com isso mais explícito para mim. Uhum. Mas se a gente parar para prestar atenção, se você mesmo for olhar para as mulheres da sua família, você vai ver que tem muitos casos de invisibilidade. O Sim. que eu quero dizer com isso? Que a invisibilidade feminina, ela tem muitas vertentes. Ela começa em casa. Ela começa em casa quando uma mulher é ensinada de que ela tem que fazer de tudo pela família e que a felicidade da família depende dela. Essa mensagem ela é passada de forma subliminar ou às vezes até explicitamente para as mulheres e para as meninas. Então, Sim. para vocês que são pais de meninas, eu sou mãe de menino, então eu já tenho outra preocupação, mas para vocês que são pais de meninas, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. A mulher ela não tem a responsabilidade exclusiva de ser o bastião da felicidade, da harmonia, da paz e da manutenção daquela instituição chamada família. Ela é partícipe daquilo, mas ela não é a responsável única. Então a mulher ela cresce com essa responsabilidade, muitas das vezes ela vai se abandonando, se sacrificando além do necessário em prol de todos os outros membros, menos dela mesma. Então, Uhum. nesse processo, isso eu só estou falando da questão pessoal. Ela vai se anulando, ela vai deixando de fazer coisas que são importantes para ela, ela vai se perdendo da própria identidade em nome da felicidade do marido, em nome dos filhos, em nome dos pais, às vezes até de amigos, para poder fazer as outras pessoas caminharem felizes. E, ao mesmo tempo, ela vai abandonando a felicidade e a identidade dela ao longo do caminho. Então, eu vi muitas mulheres da minha família se abandonando, abandonando seus sonhos, abandonando seus propósitos, abandonando suas crenças, abandonando até coisas que são básicas para a mulher, como a sua identidade, a sua feminilidade, a sua vaidade, porque ela acha que aquilo vai agredir ou vai prejudicar o todo de forma geral. Então, essa é Entendi. uma das invisibilidades. Você passa a não se enxergar mais, você não se vê. E isso é um sintoma de muita coisa sistêmica. E profissionalmente, a mulher vai se invisibilizando também por razões muito sutis, que aí já entra um pouco também do machismo estrutural da coisa, que a gente vai ficando invisível conforme a gente vai ficando mais velha, você se torna mãe, aí a visão que se tem a seu respeito é que você já não é mais o mesmo profissional capaz, porque agora você tem que se dividir com a família, agora você tem que se dividir com o filho, se o filho fica doente, você tem que ir embora, se o filho tem algum problema, você vai ter que sair mais cedo, ou então o seu coração já não está mais ali, porque agora você virou mãe, isso também é um mito que existe sobre mulher, que Uhum. depois que a mulher vira mãe, ela não se preocupa com mais nada, e isso em absoluto não é verdade. E se disserem que é verdade, não é verdade. Então, a mulher ela vai se invisibilizando em muitos aspectos minúsculos, que ao longo do tempo aquilo vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E eu fui percebendo que em mim mesma isso foi acontecendo em muitos aspectos no que diz respeito a escolhas pessoais. Eu deixei de fazer escolhas profissionais por causa do casamento, por causa do que meu marido pensava. Eu deixei de fazer coisas minhas porque tanto que eu estou no segundo casamento. No primeiro casamento não deu muito certo, né? Porque depois que eu acordei desse transe, as coisas mudaram um pouco. Mas eu sofria muita pressão do tipo, mas você vai fazer essa atividade de manhã? Você não vai estar aqui para tomar café comigo? Então Hum. você vai são pequenas manipulações que a Sim. mulher vai sofrendo ao longo da vida, que ela vai abrindo mão dela mesma. Ela deixa de se enxergar Ela como deixa mulher, de como se ver. merecedora. Ela deixa de achar que aquilo é para ela, porque aquilo de alguma forma vai ofender quem está do lado. Ou então que ela está tirando daquele núcleo familiar para dar para ela. Uma coisa que eu ouvi muito de mulheres à minha volta é que ela não, sei lá, não compraria um sapato bonito que ela gostou, que custa, sei lá, R$ 200. Mas um almoço com a família que sai por R$ 500, ela não se sente culpada de Uhum. propor. Mas por quê? Porque o almoço, ele é uma coisa dividida por todos. Entendi. Todos vão usufruir daquilo. Todos vão auferir valor daquele dinheiro gasto. Uhum. Mas os R$ 200 para ela é um Ela não dinheiro tem que permissão ela não tem de... permissão de usar aquilo para ela porque ela está tirando da família.
Entendi. É como se a mulher, depois que ela vira mãe e esposa, ela perdesse a permissão de olhar para ela de forma individualizada. É quase como se ela fosse uma entidade coletiva. Entendi. E é muito difícil. E tem outras invisibilidades também, que depois a gente foi incorporando isso para a marca, que depois a gente pode explorar mais, Sim. que são coisas que acontecem por circunstâncias da vida. Tem mulheres que passam, por exemplo, a maternidade, ela já é um fator de invisibilidade bastante drástico na vida da mulher, Uhum. mesmo porque quando você se torna mãe, as pessoas já não enxergam você mais como uma companhia social tão agradável, porque você tem aquela Sim. criança berrando É. e tudo mais. Mas imagina, por exemplo, uma mãe atípica que tem uma criança com alguma deficiência, ela já deixa de ser convidada para uma série de ocasiões, para uma série de lugares. Se é uma mulher, por exemplo, que teve alguma doença, um câncer, que perde cabelo, ou que tem uma alopécia, que também perdeu o cabelo. Uhum. Então, ao olhar, por exemplo, de um homem, não vou nem falar de mulheres que se relacionam com mulheres, que a dinâmica é diferente, mas vamos Sim. falar de homens. O olhar de um homem, aquela mulher, ela talvez já não seja mais mulher, ela já seja alguma outra coisa no meio do caminho. Entendi. Porque ela perdeu aquilo que define ela como mulher. Ou se ela usa uma peruca, ela sofre preconceito. Entendi. Então, é uma invisibilidade também. E na estratégia nossa, quando a gente desenhou, né, para a marca da Basilu, a gente criou o mote Permita-se, né? Justamente que está lá no final do manifesto de marca nosso, justamente para dizer para essa mulher que ela merece, que ela pode se permitir ter coisas boas, né? O que você acha dessa estratégia? Você acha que é algo que deve ser falado dessa forma para essa mulher, ou ela não prefere não ouvir esse tipo de coisa? Algumas têm muita dificuldade, porque para a mulher tomar consciência de que ela está invisível, primeiro ela precisa assumir a responsabilidade dela no processo, Hum, que é uma coisa muito difícil. entendi. Porque é muito mais fácil você perdoar o outro que está do lado do que você perdoar você mesmo. Uhum, Porque eu sei, porque eu passei por esse processo. Quando você olha para trás e toma consciência de tudo que você abriu mão para você se transformar numa coisa que você não se reconhece mais quando você olha no espelho, você fica, meu Deus, como é que eu perdi tanto tempo da minha vida fazendo algo que ninguém está reconhecendo? E mais importante, que ninguém pediu explicitamente. Você achou, você pressupôs que aquele esforço de abrir mão de você mesmo era o melhor que você poderia fazer. E talvez no seu delírio infantil inconsciente, no final da estrada, você ia ter um pódio que você ia subir, que alguém ia botar uma estrelinha no seu peito, né? sim. Parabéns por todas as suas renúncias ao longo do caminho. Mas, em definitivo, isso não vai acontecer. Então, para a mulher chegar nesse permita-se, ela precisa chegar através de um processo de auto-perdão, Hum, autoconhecimento, autoconsciência, de que ela precisa mudar para ela se transformar naquilo que ela é de verdade, se reconectar com a essência dela, porque sem a gente se conectar com a nossa essência, a gente não brilha, a gente não tem valor. certeza. Porque se a gente não se olha e não se vê como algo de valor, ninguém vai ver. É muito difícil, porque a gente transparece aquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo. Fato. Então a mulher, ela precisa passar por esse processo, que é difícil, é um deserto, é muito doloroso, é lágrima, é auto-perdão, e aí você se reconecta com você. E aí quando você se reconecta com você e você enxerga valor, aí você consegue conectar com algo de valor. Porque enquanto você não se vê como algo de valor, como é que você vai se ver usando uma coisa bonita, valorosa, Merecedora, né? merecedor? Você acha que aquilo é intimidador. Sim. Eu passei por um caso parecido, né? Eu levei uma das peças da loja, eu fui trabalhar quando eu ainda estava no CLT, agora eu não estou mais. Eu cheguei com uma das peças mais bonitas que eu tenho na Basilu. E uma colega de trabalho que tem credenciais maravilhosas, uma pessoa que fez doutorado fora do Brasil. Ela vem do Acre e talvez por uma série de preconceitos que tenha passado na vida, ela tenha dificuldade de se enxergar como alguém de valor. Eu lembro que ela chegou perto de mim na minha mesa e ela olhou aquela bolsa linda, ela falou: "Nossa, que coisa linda!" Ela pegou, botou assim no coração, para você ver como é que é uma coisa instintiva. Ela pegou assim: "Nossa, lindo!" Mas imediatamente ela pegou e botou de volta. "Ai, mas eu sou muito pé de chinelo, isso aqui não é para mim não." Aí eu olhei para ela, falei: "Como é que é? Você é uma engenheira formada, com doutorado fora do Brasil,
trabalha na mesma empresa que eu, a gente tem cargos muito similares. Como é que você diz que isso aqui não é para você? Como é que você, neste lugar que você está ocupando, com o caminho todo que você trilhou, você está se sentindo ameaçada por uma bolsa? Então você acha que independente do cargo, né, da renda, isso acontece em vários níveis? 100%. 100%. E arrisco a dizer que as mulheres mais frágeis são aquelas que têm dinheiro, mas têm dependência emocional. Às vezes dos seus companheiros, às vezes da família, por construções mesmo familiares emocionais. É todo um Uhum. mundo de crenças sobre ela mesma emocionais que foram criados ao longo da vida, alimentados por uma série de questões. Aí é caso a caso, cada pessoa tem a sua história pessoal. Mas em muitos casos você vê que são mulheres que têm muitas fragilidades e questionamentos acerca dela mesma. E que ela precisa se encontrar primeiro, para primeiro deixar de permitir que certas coisas aconteçam. Porque eu Uhum. vejo muitas coisas hoje. É engraçado porque o meu mundo sempre foi muito masculino, né? Eu cresci com 2 irmãos meninos, e eu brinco sempre que eu tenho uma tia que fugiu do marido e ela se mudou para a nossa casa, ela ficou morando com a gente por um tempo, ela tinha 3 filhos, meninos. Então, na minha casa ficaram 6 crianças, uma menina e 5 meninos. Uhum. Então eu cresci no meio desses meninos. E eu também, como entrei para a área de petróleo, eu trabalhei muito tempo com homem. Sim. Então eu nunca tive muita penetração no mundo feminino, por incrível que pareça. Eu demorei a conectar. E quando eu passei por esse processo de autorresgate de mim mesma, quando eu parei de permitir que certas coisas acontecessem e eu me dei esse permita-se, eu me permiti muita coisa, eu passei a atrair mulheres mais para perto de mim, porque as mulheres, elas se conectaram com o meu processo. Então elas vêm muito para se confessar comigo. Eu vejo amigas minhas que convivem hoje, eu faço CrossFit há quase 10 anos, né? Uhum. E eu tenho muitas amigas lá e que se aproximaram de mim por conta disso. Elas se sentiram atraídas pelo meu processo e se sentem identificadas e querem de alguma forma aquele resultado que elas veem em mim. Sim. Elas veem essa força, essa potência hoje na minha personalidade, elas querem isso, mas elas não sabem por onde começar. E aí eu começo pontuando: olha, você está se permitindo isso. Você comentou que em casa você escuta isso. Por que você não rebateu isso? Por que você aceitou isso? Porque toda vez que a gente aceita, a gente concorda, a Uhum. gente autoriza. Porque se você escuta alguma coisa do seu marido que tá te depreciando, você não pode aceitar. Ou você tem que tomar, ou você precisa se posicionar, ou não sei, ter uma conversa, ter um entendimento sobre aquilo. Mas são pequenas coisas que criam todo um cenário de dependência emocional de mulheres que têm poder aquisitivo, mas que acham que são incapazes em muitos níveis, muito embora Entendi. todas as conquistas na vida. E isso é o Entendi. cenário para muitas mulheres. Então a gente traz isso muito forte na marca, de até o podcast, que é um canal de conversa sobre essas questões de visibilidade feminina, para servir como um despertar mesmo, um despertador. Aquele sonzinho que você Uhum. escuta e você se identifica com ele, e aí você para escutar. Peraí, isso já me aconteceu. Deixa eu escutar isso direito. Tá por aí. Entendido. E, né, quando você viu que a Basilu deveria ser muito mais do que uma loja de bolsas, né, e acessórios, ela podia entregar muito mais, ela podia ter um papel diferente na vida dessas mulheres. Então, foi a junção das 2 coisas. Lembra que eu contei sobre minha trajetória profissional? Sim. Que eu trabalhei com energia renovável, com transição Uhum. energética, com toda a cadeia de carbono. Isso foi uma das vertentes. E a outra vertente foi exatamente toda essa conversa que a gente teve agora sobre invisibilidade feminina e todo o meu processo pessoal. Então, digamos que foi o casamento do lado pessoal com o lado profissional. Tudo que Uhum. eu absorvi nessas 2 jornadas. Eu tive um período muito forte pessoal, introspectivo meu, depois que eu me separei, que eu tive que olhar para dentro de mim, me reconectar comigo mesmo. E, ao mesmo tempo, eu tive como que um despertar profissional de oportunidades de trabalhar com algo que pudesse ajudar o mundo de alguma forma na questão da sustentabilidade. E aí, nessa hora, quem está ouvindo pode bugar um pouco. Poxa, mas você está trabalhando com bolsa? Como assim? Que sustentabilidade é É, essa? Parece que são coisas inconciliáveis, não? sim. Mas são conciliáveis, vou explicar por quê. Porque hoje a gente tem uma indústria pecuária muito forte, né? O Brasil é um Uhum. país de pecuária muito forte. Sim.
E quando a gente fala de couro, a gente está falando de consumo de carne, porque o couro ele é um subproduto da produção de carne bovina. Sim. Então, se a gente consome muita carne, se o Brasil já é um grande mercado consumidor de carne e a gente exporta muita carne, significa que a gente está gerando muito couro, né? A gente está gerando muita pele. E a pele, depois que eu fui fazer uma pesquisa, porque antes eu ainda tinha aquelas crenças de, nossa, eu vou comprar um artigo de couro, mas isso não é politicamente incorreto, isso não é algo que não é sustentável sob o ponto de vista do meio ambiente. Aí depois de fazer muita pesquisa, depois de trabalhar 10 anos com esse tema, eu posso dizer para você, o couro hoje, a geração de pele bovina é um grande problema de passivo ambiental. Porque a gente tem hoje no mundo cerca de 8 milhões de toneladas de couro sendo produzidas por ano, que muitas das vezes a gente não consegue dar destinação industrial. O que significa que boa parte dessa pele é destinada a aterros sanitários para literalmente apodrecer. E o que acontece quando a gente destina o couro para o apodrecimento? Ele gera gases de efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica que gera gás metano. E o gás metano ele é cerca de, se eu não me engano, 27 vezes mais intenso em efeito estufa do que a própria molécula do dióxido de carbono. Uhum. Ou seja, gerar metano é um problema seríssimo para o meio ambiente. Então, quando a gente trabalha com algum projeto que aproveita esse subproduto, ou seja, no caso aqui da Basilu, Sim. produzir bolsas de couro genuíno de boi, eu estou dando uma destinação a um subproduto de uma indústria que está estabelecida e que não dá sinais de recuo. Pelo contrário, ela só dá sinais de expansão. Tanto é que a gente vê aumento de território de gado, de produção de gado no Brasil e em outros lugares no mundo. Ou seja, é uma indústria em franca expansão. Sim. Que a gente só tem como projeção um aumento da produção de couro, o que significa que a gente precisa encontrar destinação para o couro. Seja lá para a indústria que for, seja a indústria da moda, de vestuário, seja de automobilística, porque os automóveis, muitos têm seus bancos já cobertos com couro, seja, enfim, para acessórios, como a gente está vendo aqui, são cadernos, carteiras, bolsas, malas. A gente precisa dar um fim, uma destinação, não é um fim, né? A gente precisa dar uma destinação nobre, porque afinal de contas, no final do processo, o animal morreu para alguém se alimentar. Sim. E a pele dele está ali como subproduto. Então, isso foi um grande motivador, porque eu estaria trabalhando com um projeto que tem um grande propósito, que se conecta com tudo que eu fiz nos últimos 10 anos, e, além de tudo, eu vou estar trabalhando com o público feminino, e junto com o podcast, que foi uma iniciativa que nasceu do dia zero, desde que a Basilu nasceu, porque eu não conseguia conceber trabalhar com o público feminino, vender um produto sem ter um diálogo aberto com ele. Sim, conexão, né? Uma conexão. Foi um casamento de coisas, né? O meu processo pessoal, processo profissional, toda essa questão de dar uma destinação à matéria-prima e criar um propósito dessa magnitude. Conversar com as mulheres, fazer elas se reconectarem com elas mesmas e também, através do produto, elas estão indiretamente ajudando com a sustentabilidade do mundo. Ótimo. A marca forte só cresce se ela tiver propósito, né? Sim, com Você já certeza. veio com a invisibilidade, que é um propósito genuíno, né? Pouco discutido até então, né? E que vai ajudar muitas mulheres. Ainda vem com o ambiental, então a tendência aí que a Basilu voe mais ainda, certo? Com certeza. É a expectativa. Bom, a Basilu ela não está posicionada nem como uma loja de luxo e nem uma popular, né? Ela está ali no luxo acessível. Para quem não conhece esse termo, como você explicaria isso para as pessoas? Bom, tem alguns termos que estão gastos no mercado, né? O Sim, luxo acessível é um deles. sim. Eu tenho até feito algumas postagens ultimamente no Instagram da Basilu. Depois, se você permitir, a gente deixa os contatos para quem quiser Claro, com seguir, certeza. para quem tiver curiosidade. O luxo acessível hoje, o que é acessibilidade? É você ter acesso a algo que anteriormente não seria seu, por Sim. definição. Talvez pela classe social que você hoje habita, Uhum. ou geograficamente, ou seja, pela limitação que for. E o luxo, né? O que a gente entende por luxo? Vamos lá, né? Vamos começar da primeira parte da explicação. Antigamente, o luxo ele era vendido como algo que era escasso e inacessível. Sim, Inacessível pelo preço, porque por ser escasso é caro, isso é uma lei de sim. mercado.
E o que tornava um produto, vamos lá, falar de bolsas, o que tornava uma bolsa escassa e inacessível pelo preço? Era o método de fabricação. Porque você tinha poucas pessoas que tinham aquela habilidade de produzir uma bolsa super elaborada, com costuras perfeitas, com aquele material lindo, maravilhoso. Mas o que tornava aquele material escasso? Lembra que eu falei do couro, que ele está Sim. hoje estragando? Isso não era uma verdade há, sei lá, um século atrás. Os processos mudaram Os também. processos mudaram com a industrialização, as coisas se tornaram acessíveis, inclusive a matéria-prima. Mas vamos voltar para o couro inacessível. Antigamente, a pessoa tinha que abater o animal, comer a carne, tirar o couro. O processo de cura desse couro, ele é um processo lento, quando feito nos moldes artesanais antigos, porque você precisa extrair elementos da casca de árvores, taninos, para deixar ali semanas curando, para você poder transformar aquela pele em um couro, que é um material que não vai apodrecer, que vai durar. Então, isso leva tempo. E tempo hoje é dinheiro, porque as Sim. pessoas querem o produto ali na Sim. prateleira. Antigamente não era assim, você encomendava uma coisa para meses, depois você recebia seu produto. Então, aquele produto levava meses para ser produzido, o artesão ele cortava aquela peça exclusivamente para você, costurava na mão. Então, era uma peça que tinha uma diferenciação para uma e outra. Por mais que alguém encomendasse algo similar, ele ia receber uma peça completamente diferente. Porque ele ia receber um couro com um tratamento natural, que mantém as características naturais do animal, não tinha correção de tamanho de poro do animal para remover cicatrizes, nada. Aquela pele era a tradução do que foi a vida daquele animal. Sim. Então você recebia uma coisa extremamente exclusiva, com uma dedicação de tempo absurda por peça. E com valor também. Com um valor agregado absurdo por conta da mão de obra envolvida ali. Então aquilo era luxo de verdade. Era um luxo que nem todo mundo podia ter acesso. Era inacessível. Hoje em dia, o que é o luxo? É toda a construção da ideia que um dia aquelas marcas já foram. Sim. Hoje, todas as marcas que ostentam esse título de luxuosas, elas já habitaram esse lugar de ter um artesão que fazia as coisas de forma artesanal. Hoje a gente sabe que não é verdade isso mais. A gente tem processos industriais muito bem estabelecidos, onde a gente constrói milhares de peças por mês, comercializa, põe disponível para o grande público. Se você tem uma marca que é espalhada mundialmente, onde muitas e muitas pessoas têm a mesma peça que você, eu acho que isso não é mais inacessível. Vamos concordar. Sim, eles carregam ainda aquela narrativa que foi feita da marca. Exato. Daí a importância de criar uma narrativa para a marca, né? Que dê essa força, né, no valor dela, né? Exatamente. Então, quando as pessoas estão adquirindo uma marca de um... Hoje eu posso até... Estou me arriscando aqui falando isso. Não, à vontade. O pseudo-luxo. Sim. Tá? Que é o pseudo-luxo, porque todo mundo tem. Está disponível no mundo inteiro. Sim. Você pode comprar pelo website. Só é caro. Isso é um método industrial que hoje é super difundido, que eu aqui no Brasil tenho acesso ao mesmo método de construção e de fabricação e de montagem da peça. Eu não entendo por que é um luxo tão inacessível. Criou-se uma certa comunidade em cada marca, né? Exato. Onde você comprar uma bolsa da Louis Vuitton é você dizer que faz parte daquele público, Exato. né, daquela comunidade que usa Louis Vuitton. Então, você tem uma certa exclusividade. Então, as pessoas compram essa narrativa antiga ainda. Antiga, e exato. hoje em dia eu vejo que é muito mais difícil, né, criar uma narrativa nova que fortaleça uma marca, justamente por causa dos processos produtivos que hoje, né, tudo industrializado em grande escala. Então, a exclusividade hoje é muito difícil, né? Queria até que você falasse, aproveitando o gancho aí, né, das peças autorais da Basilu, né, dessa exclusividade que você está trazendo justamente para poder trazer esse valor diferente do mercado. Com certeza. Como a gente acabou de falar, o luxo hoje ele tem uma outra vertente. O luxo hoje ele diz respeito muito mais ao tempo que você gasta elaborando uma peça do que na peça em si ou no nome da marca. Porque hoje, qual é o ativo mais valioso que a gente tem? Tempo. É o tempo. Então, se eu perco um mês desenvolvendo uma peça, ela é uma peça que foi pensada ou para uma ocasião, ou para uma necessidade específica que você tenha, mas eu vou parar para pensar em uma necessidade, vou atender uma dor sua, seja ela estética, seja ela funcional, ou seja a união das duas coisas,
mas ela tem um valor agregado pelo tempo que foi investido ali, pela seleção dos materiais. Se eu estou preocupada com sustentabilidade, eu vou selecionar um fornecedor que tem o melhor processo, um material que tem uma rastreabilidade, ou seja, é tudo que envolve a elaboração daquele produto. Então, hoje, tudo diz muito mais respeito ao tempo e no cuidado e no design que você vai receber. Porque hoje o que você vê é muito mais do mesmo. É muito difícil você entrar numa loja que, mundialmente ou nacionalmente, vamos colocar aqui só a barreira do Brasil, nacionalmente conhecida, em termos de, vamos falar aqui do nicho de bolsas, que você olhe no site e você diga, nossa, mas esse design aqui é diferente, uma coisa pensada. A gente não tem quase isso. Existem marcas que tem? Tem. Temos marcas autorais com design bacana, mas aí você entra também na questão do, será que é funcional? Será que eu estou com um design aqui que ele é mais querendo aquela coisa fashion week do que a usabilidade do dia a dia? Então, tudo isso conta. Então, hoje, a minha preocupação é trazer um luxo acessível. O que é o meu luxo acessível? É a pessoa ter acesso a uma peça que teve um tempo de desenvolvimento, que teve um design pensado, que não negligenciou a estética, que tem a estética como um ponto forte, que tem um material de qualidade como um ponto forte, mas que tem principalmente a sua funcionalidade e a sua versatilidade pensada. Porque um luxo acessível é aquele que você não vai pagar barato, baratíssimo por uma peça, senão ela não tem qualidade. Claro. Vamos falar a verdade das Sim. coisas. A minha peça ela vai ter um custo. E não é um custo irrisório. Sim, não é sobre claro. isso. Mas por que ela se torna acessível? Porque ela é algo que a pessoa não vai precisar empenhar um apartamento ou comprar um carro, como tem Uma muitas... bolsa de 50 mil reais. Você tem bolsa de 100 mil reais. Sim. Facilmente você encontra. Você não vai precisar gastar e investir um carro, mas que eu posso te garantir que você vai usar ela em muitas situações da sua vida. Que ela vai se encaixar em muitos contextos da sua vida. Então, acaba que o custo dela se dilui no tempo e ela se torna barata para você. Entendi. Porque não adianta você comprar uma coisa que é super diferente, fashionista, que você vai usar uma vez e que foi, sei lá, 200, 300 reais, comparado a uma bolsa minha, sei lá, que você vai pagar 800 mil reais, mas que você vai usar quase que todo dia. Sim. Então, essa é uma preocupação sua. É uma Que preocupação sejam minha. atemporais as peças. Exato. E que você não fique... Ela pode ser atemporal. Veja bem, essa questão do atemporal também é uma pegadinha. Porque você pode ter uma bolsa atemporal que você usa uma vez no ano. Então, a minha preocupação é que você não tenha uma peça que você usa uma vez no ano. Porque o drama da mulher é você ter fortunas armazenadas no armário. Você compra uma peça de 2, 3 mil, 5 mil reais que está guardada, armazenada. Gente, não faça isso. Você pega 5 mil reais, bota no investimento financeiro que você vai ganhar mais. Não coloca Claro. numa peça, numa bolsa, numa saia, num casaco. Compre uma coisa que você vai usar de verdade. Então, a minha preocupação é estética, sim. Eu quero produzir peças que as mulheres desejem, que as mulheres tenham orgulho de ter. Porque a bolsa é como algumas coisas para o homem. O homem gosta de relógio, o homem gosta de carro, o homem gosta de coisas que ele se orgulha de ostentar. E não é ostentação barata, não. Ostentar é de portar, de usar. Sim. Então, eu estou com um objeto que eu me orgulho, porque ele tem um design pensado, ele é bonito, ele tem um material bacana, ele tem um acabamento bonito, mas, ao mesmo tempo, é um material que está se pagando. Por quê? Porque eu estou usando, de fato. Sim. Ele não é só bonito, ele é funcional também. Ótimo. Então, por isso que a Basilu é um luxo acessível, porque não vai ser uma peça que vai ficar estacionada dentro do seu armário. Muito bem explicado. Quando você notou, né, que precisava trabalhar a marca, né, evoluir, fazer o rebranding que a gente fez, esse projeto mais profundo, que tinha um verbal, comunidade e tudo mais, tá? E o que mudou depois dessa transformação? Bom, eu comecei com white label, né? Quem não conhece white label é quando você vai numa fábrica e você pega produtos que já estão prontos lá e você coloca para vender. Se você trabalhar com produto white label, isso serve para qualquer segmento. Você pode pegar um software pronto e botar seu nome e fazer a venda. Quando eu entendi que isso poderia virar um business para mim, que eu teria liberdade criativa, no momento em que eu pudesse criar as minhas peças,
eu entendi que eu não poderia simplesmente travar, era contra a minha natureza pessoal, Uhum. travar uma relação puramente mercantil. E aí caiu a ficha da questão do meu processo pessoal versus o meu processo profissional. E eu olhei para esse mercado das bolsas e comecei a fazer uma pesquisa. Nessa época eu ainda estava no CLT, ainda naquela coisa meio desiludida de que isso também foi um grande motivador de eu empreender, que era a Uhum. questão do não ter a liberdade de decisão, de dar a decisão estratégica que eu quisesse para os projetos que eu estava desenhando. Então, eu simplesmente pensei: "Caramba, eu tenho que conversar com o meu público, Uhum. eu tenho que dialogar com o meu público. Então eu preciso ter um mecanismo de conexão com o público que eu pudesse entender", porque quando eu estou na inovação, quando eu vou desenvolver uma tecnologia, eu consigo conversar com o público-alvo lá. O que que você precisa? Qual é a sua dor? O que que você Uhum. necessita? E conversar com as mulheres é entender qual é a necessidade da mulher quando a gente está falando de um acessório. Pode parecer bobagem, mas não é, porque é um elemento que fortalece muito a autoestima feminina. Quando uma mulher está se sentindo bem com ela mesma, ela se sente capaz de tudo, Uhum. de realizar tudo que ela quiser. Então, desenvolver um projeto de marca, ter uma linguagem, ajuda praticamente tudo. Primeiro, a organizar mentalmente. Como é que eu vou me posicionar? Com o fornecedor, com o meu público nas redes sociais, como é que eu vou contratar uma fábrica, qual é a impressão que eu quero passar para eles, qual é a linguagem que eu vou usar. Se a marca fosse uma pessoa, como é que ela se Sim. identifica? Acho que a melhor descrição é essa, né? É, Se a gente exatamente. personificar a marca, como é que ela se movimenta? E É, também não só o posicionamento, a mensagem clara, né, que a gente trabalha, que a gente criou, mas também a comunidade forte, né? A gente criou aí a Base Lovers, né? Que eu queria que falasse um pouquinho sobre como está esse processo e a importância, né, de criar uma comunidade para poder fazer uma marca forte. Bom, a Base Lovers a gente ainda não lançou completamente, porque a Sim, gente está guardando para a primeira estou coleção ansioso. autoral que vai sair. Justamente porque a Base Lovers acho que é uma consequência da gente ter o podcast, que é uma forma da gente falar sobre as questões femininas, Uhum, e a Base Lovers é basicamente o ponto de encontro da marca, da Basilu e do podcast. uhum, Porque são universos diferentes. Parece que é a mesma coisa, mas não é. O podcast é um projeto da Basilu, mas ele tem vida própria. entendi. E a Base Lovers, ele é o ponto de encontro dos dois. O que que é o ponto de encontro? O que que é a interseção das duas coisas? São as mulheres. Sim, Então é o lugar onde eu vou falar pouco, onde a marca vai falar pouco, mas as clientes vão falar, as sim. mulheres do podcast vão falar. É delas. É um espaço delas, é um espaço onde elas vão falar sobre elas, como a marca tocou, como o propósito da marca tocou no coração delas, como a Basilu fez sentido para elas. Uhum. Porque o que eu sinto hoje é que as marcas de luxo, elas são muito distantes, muito frias. Elas simplesmente se Sim. posicionam no local inacessível e Vem aqui me escale essa procurar e montanha e me me alcance, alcance. exatamente. É bem por aí. É, Então a gente quer desmistificar isso e vamos provar ao ótimo. contrário, de que funciona. E para finalizar, né, eu queria que você falasse, onde as pessoas encontram a Basilu, né, as redes sociais, site, onde podem adquirir os produtos, né, e o que elas vão encontrar, né, nesses meios de comunicação. Bom, a Basilu está presente basicamente em todas as redes sociais. A gente está no Instagram. É fácil porque a Basilu tem o mesmo endereço em tudo, gente. Olha, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, Loja Basilu, @Loja Basilu. Vocês vão encontrar lá. Pode na bolsa, a mesma coisa. O nosso podcast é pode, P-O-D, sem E no final, pode na bolsa. Tudo junto, @pode na bolsa. Também no Instagram, também no TikTok, também no YouTube. E tem todas as mídias, todos os podcasts gravados. Na Basilu você vai encontrar. Ainda não temos a coleção autoral, mas ela vai sair esse ano ainda. Então sigam a loja para vocês acompanharem. A Basilovers vai ser lançada junto com a coleção. Então, para quem está interessado, para quem se conectou com essa mensagem, segue a gente que vocês não vão perder nada. E hoje a Basilu tem uma coletânea de peças muito interessantes que foram escolhidas com muito cuidado, muito carinho para você, mulher que está se reconectando
com essa sua essência interna, que você quer dar aquele permita-se final na vida, que agora eu vou partir para a vida para realizar meus sonhos e tudo aquilo que eu desejo, vai lá que você vai encontrar alguma coisa que você vai encontrar que vai te encantar. E eu vou estar esperando você lá e vou esperar seu depoimento, depois sua foto, que eu adoro receber foto das clientes, dizendo, eu estou me sentindo Excelente. Sua maravilhosa. comunidade, Uma importante. comunidade, com certeza. Bom, Camila, muito obrigado, tá? Foi uma honra, pena Foi maravilhoso. que é curto, o tempo né? passou, a gente nem viu. Mas muito obrigado, foi uma honra te receber aqui no primeiro episódio do Brandcast, tá? E também te receber aqui em BH, mais uma vez, né? Foi um Quem não prazer. sabe, ela veio do Rio para cá, então realmente Com o maior uma prazer, honra. vim com a maior felicidade. Muito obrigado, tá? Obrigada a você, foi um prazer. Bom, vale mencionar que esse projeto na íntegra da Basilu está lá no nosso Instagram, no nosso site. Pode conferir lá, foi feito com muito carinho. O mesmo projeto que pode ser feito para a sua empresa também. E se você gostou desse episódio, gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, tá? Esse foi o Brandcast, o podcast da Salgado & Company, uma empresa que traz posicionamento, diferenciação e clareza para sua marca virar um grande case. Muito obrigado e até o próximo episódio. Você carrega o mundo nos ombros e nunca pede nada em troca. Mas cuidar de tudo não significa esquecer de você. Autocuidado não é luxo. Você merece se sentir orgulhosa das cicatrizes que viraram força, das lágrimas que viraram sabedoria, de todas as batalhas que venceu em silêncio. Carregue com orgulho cada olhar, cada comentário, cada elogio é apenas a confirmação do que você sempre foi. Merecedora. Você já fez muito pelos outros. Agora, faça por você. Para quem está recomeçando, para quem finalmente se encontrou, para quem está se construindo, para quem se recusa a ser invisível. Apenas você, escolhendo você. Permita-se. Basilu. Seu melhor investimento é você.